Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que vai examinar hoje algumas partes do colóquio internacional Rio+20 Biodiversidade, realizado aqui no Senado Federal, com a promoção da Comissão de Relações Exteriores e também da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Para nos falar sobre essa temática de hoje, o nosso convidado é o Dr. Braulio Dias. Ele é o secretário executivo da Convenção para a Biodiversidade Biológica, a quem dou as boas-vindas aqui. Muito obrigado. Dr. Braulio, os desdobramentos da Rio+20, a marcha da sua execução, como é que eles estão sendo realizados? Está avançando bem. Havia muita preocupação no encerramento da Rio+20 de que talvez os resultados não fossem suficientes e não fossem ter o impacto esperado, mas na verdade está tendo bastante impacto. No final do ano, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma série de resoluções criando processos de implementação, de seguimento às decisões da Rio+20. Em particular, criou um grupo de trabalho para discutir e elaborar propostas de objetivos de desenvolvimento sustentável para o mundo a partir de 2015, a revisão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a definição de uma agenda abrangente pós-2015 para promover um verdadeiro desenvolvimento sustentável com base no documento resultante da Rio+20, o mundo que queremos, que é o futuro que queremos, que é um desenvolvimento que tenha base no pilar da economia, no pilar do social e no pilar do ambiental. Agora, o senhor dirige uma parte especificamente que é a Convenção para a Biodiversidade Biológica. Quais são os passos que já foram avançados? Então, a Convenção é um resultado da Rio 92, 20 anos atrás. Então, nós completamos 20 anos recentemente. Essa Convenção alcançou, num primeiro momento, resultados importantes de definir uma agenda internacional para a temática de biodiversidade. Havia muitos conflitos de interesse e foi possível, através de muitas negociações, chegar num amplo conjunto de acordos com a definição de uma estratégia de ação para essa década, até 2020, com um conjunto de metas globais de biodiversidade, com uma definição de uma estratégia de mobilização de recursos, com compromissos de mobilização de recursos financeiros e com a adoção de um protocolo adicional, que é o chamado Protocolo de Nagoya, que define regras para acessar recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados a eles, voltados para o desenvolvimento de novos produtos e processos a partir da pesquisa e tecnologia, né? Então, esse é um protocolo importante porque visa dar mais equidade nas relações internacionais entre os países. Aqueles que são ricos em biodiversidade têm que se beneficiar dessa biodiversidade. Então, no passado, países do norte se apropriaram da biodiversidade que está concentrada nos países tropicais, como o Brasil, e não deram nenhum retorno para nós. Ficaram ricos, por isso eles são ricos. A regra agora do protocolo é: vamos continuar promovendo esse uso da biodiversidade, mas numa base mais justa, né? Nesse esforço aí para promover algum tipo de equilíbrio, de justiça na repartição razoável dos recursos, né? Qual é a interferência possível que a crise nos países capitalistas, exatamente aqueles que se beneficiaram no passado, Sim. e que estão numa crise prolongada, parece que se aprofunda essa crise, Isso. pode ter na definição e no cumprimento das pautas da Rio+20? É verdade, há um risco, porque a Convenção de Biodiversidade, assim como a Convenção do Clima, de Mudança Climática, está baseado num princípio que é o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Isso significa que aqueles países que mais contribuíram para a crise têm que pagar mais, né? Então, são os países do norte que ficaram ricos à custa da exploração de recursos naturais dos países do sul, emitiram muita poluição, né? Contaminaram o ambiente, a atmosfera. Então, eles têm uma responsabilidade maior de prover os meios para a solução. Claro que agora, com essa crise econômica,
está havendo uma maior dificuldade e resistência da parte desses países de cumprirem com esse compromisso. Agora, eu acho que o lado interessante da crise é que nós vamos ter que encontrar soluções. E o que nós estamos promovendo é que a biodiversidade deve deixar de ser vista apenas como um problema, porque nós estamos perdendo biodiversidade, isso é realidade, mas ela tem que ser vista também como oportunidade de criar novas economias, novas atividades econômicas, novos empregos, como oportunidade de, através da biodiversidade, assegurar a chamada segurança alimentar, porque é impossível produzir alimentos se nós perdemos a variabilidade genética. É impossível a agricultura se adaptar, por exemplo, às mudanças climáticas, se perdemos a variabilidade genética para desenvolver novos cultivos adaptados a essas novas condições. É impossível desenvolver novas drogas e remédios e vacinas sem a biodiversidade. É impossível garantir o acesso à água se continuarmos destruindo o meio ambiente que garante o ciclo da água, né? Então, o que nós estamos propondo é que, ok, nós temos essa crise, temos o acordo entre as nações obtido na Rio+20 de que é preciso mudar esse processo de desenvolvimento para que ele seja mais inclusivo, né? Não pode continuar esse processo de os ricos continuarem a ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Então, nós temos que mudar as regras e o meio ambiente, em particular a biodiversidade, pode ser uma das oportunidades de solução. Então, talvez uma das saídas da crise financeira é mudar algumas práticas para práticas mais sustentáveis, por exemplo, que respondam à crise. Por exemplo, fornecimento de água. Né? Um exemplo muito citado é o abastecimento de água de Nova York. Há vários anos atrás, eles estavam com uma crise de fornecimento de água, fizeram um grande plano para construir uma grande usina de tratamento de água para abastecer a cidade. Mas aí alguém veio com uma ideia alternativa, falou, olha, vai ser muito mais barato trazer água de regiões do norte do estado de Nova York, das montanhas do estado de Nova York, água limpa, de boa qualidade, a um preço muito mais barato. O que é preciso? É fazer um acordo com aqueles que ocupam essa serra, para que eles deixem de usar pesticidas e deixem de adotar práticas que promovam erosão e degradação ambiental. Então, é uma forma de mecanismo de compensação ambiental. Então, a cidade de Nova York paga para as municipalidades nessa região serrana e recebe, em retorno, uma água de excelente qualidade e barata. Aqui no Brasil, se a gente pensar, uma cidade como São Paulo, metade da água consumida na cidade de São Paulo vem de bacias fora da bacia do Rio Tietê. Sul de Minas, né? Vem do lado sul de Minas, divisa, Extrema e outras. Extrema. Só que a cidade de São Paulo não paga por essa água. Isso não é sustentável. Nós estamos tirando água de outras municipalidades e não estamos dando nada em troca. Então, essas regras têm que ser alteradas, né? Agora, digamos que, vamos pensar numa situação extrema, se essa crise se prolonga, a crise financeira dos países capitalistas, e eles endurecem na resistência ao cumprimento da Carta da Rio+20, qual deveria ser a resposta, por exemplo, dos países do Sul, dos países dos BRICS, que estão cada vez mais protagonistas, já lançaram um banco, tem outras iniciativas. Qual deveria ser a conduta? Então, a premissa que nós estamos trabalhando é de uma cooperação internacional, haja visto os interesses comuns, mas está baseada na premissa de uma relação mais justa. Se essa expectativa de relação mais justa se frustrar, eu acho que o caminho é cooperação sul-sul. Os países em desenvolvimento, capitaneados pelos países emergentes, como Brasil, China, Índia, África do Sul, né, fortalecerem essa cooperação sul-sul. Quer dizer, se a cooperação norte-sul não for no caminho desejado, né, de uma relação mais justa, então vamos valorizar mais a relação sul-sul. Claro que o Brasil já vem dando mais atenção para essa cooperação sul-sul. Isso é muito importante. Mas ainda dependemos muito mais da relação norte-sul.
Né? A exemplo do que já está acontecendo na área financeira, na área de projetos de desenvolvimento, de integração regional. Exato. Seria um dos caminhos. Seria um dos caminhos. Né? Agora, especificamente na questão que o senhor dirige, Convenção para a Biodiversidade Biológica, né? Os efeitos sobre ela de uma negativa ou de uma dificuldade, vamos falar assim, não vamos ser tão pessimistas, mas de uma dificuldade do cumprimento das cartas, pode resultar num retardamento no aproveitamento de recursos que podem... Pode resultar numa frustração de expectativas, porque nós estamos, assumiu-se compromisso, então, com a Carta da Convenção, que é um dos instrumentos resultantes da Rio 92, com os acordos que nós tivemos no âmbito da Convenção, que eu falei que a gente conseguiu acordar uma agenda internacional com metas a serem atingidas. Essas metas só serão atingidas se os meios forem fornecidos, particularmente recursos financeiros, transferência e cooperação na área de tecnologias, capacitação, né? Então, se esses meios não estiverem disponíveis, os resultados não serão alcançados. Países como o Brasil têm condição de avançar sozinhos. Nós temos capacidade interna, científica, tecnológica, empresas, programas de governo. Nós temos condição de avançar sozinhos, mas muitos países em desenvolvimento não terão. Então, a crise nos países mais pobres será muito grande. E vai, no final, refletir também nos países ricos, porque o que vai acontecer? Vai ter mais miséria, mais fome, mais imigração, mais conflitos armados. E quem vai ter que pagar essa conta no final serão os países ricos. Então, se eles forem inteligentes, eles saberão aproveitar a oportunidade e entender que é melhor cumprir com esses acordos internacionais, ajudar a desenvolver essa agenda de uma forma mais equitativa, ajudar os países em desenvolvimento a melhorar a sua situação, né? E no final os países ricos também colherão benefícios. Essa consciência da dependência mútua, né, deve ser cada vez mais compartilhada, porque se os países ricos são os que mais têm recursos econômicos e tecnologia, os países pobres têm os recursos naturais. Essa é a lógica, mas nem sempre ela prevalece. Né? O mundo não é só de gentileza. Não é não. E veja as dificuldades, por exemplo, se chegar num acordo na área de clima. Né? É verdade. Então, nós temos vários temas aí que a cooperação internacional, o acordo e um trabalho coletivo, uma mobilização coletiva internacional ainda tem dificuldades. Né? Na área de biodiversidade, eu acho que, felizmente, nós temos conseguido mais consenso, mas voltando a Rio+20, por que é importante a Rio+20 e seus desdobramentos? Os acordos que nós tivemos na área de biodiversidade só serão alcançados se a gente promover, de fato, o engajamento dos vários setores da sociedade. Não é só a área ambiental que tem condição ou tem responsabilidade para resolver essas questões da biodiversidade. Então, os setores da agricultura, que são os maiores usuários da biodiversidade, o setor da saúde, o setor da energia, né? Setor de pesca, setor de floresta, esses setores que são usuários e beneficiários da biodiversidade, setor de farmácia, né, cosméticos e tantos outros, biotecnologia, esses setores têm que passar a assumir mais a sua parte de responsabilidade e ajudar a pagar a conta. Porque hoje o que eles fazem, eles se beneficiam e deixam a conta para os outros. Né? Você privatiza os benefícios e socializa, né, os prejuízos. Aí isso é insustentável. Então é justamente esse debate do que é um verdadeiro desenvolvimento sustentável que nos interessa, porque isso poderá assegurar que, de fato, as questões ambientais sejam tratadas com maior centralidade, não como uma questão secundária que os países vão dar atenção quando puderem. Depois da gente resolver os problemas de emprego, de fome, disso ou daquilo, então vamos nos preocupar com o meio ambiente. Não, se você destrói o meio ambiente, você não vai alcançar esses outros objetivos. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Braulio Dias, Prazer. secretário executivo da Convenção para a Biodiversidade Biológica. Agradecer também a sua
audiência e dizer que, se você quiser baixar esse ou outro programa aqui da TV Senado, primeiro você pode entrar em contato conosco pelo 0800, que está aí na sua tela, 0800 61 2211, ou pelo endereço que também está na sua telinha, que é o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.